Américo, presidente da Federação Sergipana do Judô. Boa tarde. Obrigado. Tá bom, Wilson? Tá. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite feito pelo professor Bené e a todos os colegas presentes. Vocês são acadêmicos de licenciatura em Educação Física, não é isso? Tá, tudo bem. São 2 cursos hoje? Certo. Na minha época era só licenciatura. Bom, eu vou falar sobre o tema de judô, judô na escola, ele se confunde também com o judô no estado de Sergipe, porque o judô ele começa por volta de 66, 68, no Centro de Cultura Física do Judô, que era uma academia do professor Eurípides, na rua Dom Bosco. O professor Eurípides ele era remador no Vasco da Gama, no estado do Rio de Janeiro, e ele faz uma academia de peso e halteres, uma academia de musculação e ginástica. O irmão dele, o professor Renato, ele era sergipano, mas era da Marinha, e foi campeão brasileiro pelas Forças Armadas, e pediu para que fosse introduzido o judô dentro do estado de Sergipe. Eu comecei a fazer judô. Então, a primeira escola que se tem registro do judô dentro do estado de Sergipe seria uma sala no Colégio Jackson de Figueiredo. Mas essa escola, ela já fechou, ela era uma escola particular, né? E o judô começa na Rua Dom Bosco, depois Colégio Jackson de Figueiredo, Iate Clube, Sergipe. Eram os clubes onde o professor Jair Moura dava aula. Depois vem o professor José Vital Condo, na verdade José Silvino dos Santos, José Vital Silvino dos Santos. Ele trabalhou numa lavanderia em São Paulo, na lavanderia do professor Gulati. E lá ele aprendeu tanto o judô como o karatê. Essa é a história do judô no estado de Sergipe. Nas escolas, escola pública, aonde começa o professor, começa a Escola Técnica Federal com o professor Burgos, e quando o professor Eurípides fecha essa academia, o professor Oswaldo Pinto de Rezende, ele era professor do Colégio Estadual Ateneu, mas era um projeto dele, de colocar o judô. Nunca foi interesse do Departamento de Educação Física do Estado de Sergipe, nem da própria Secretaria de Educação. O judô nas escolas começa com o interesse dos próprios professores. Ele coloca os tatames dessa academia que foi fechada, os tatames da Academia de Solonúteres, ele compra e coloca no Ateneu, e parece que chegou a colocar dentro do John Kennedy. Tinha também aqui no Colégio de Aplicação, o professor Titânio, ele dava aula, que já era um projeto dentro da universidade, que constava no currículo dos professores de educação física, dos alunos da universidade, a matéria de esporte individual, que era o judô e o tênis. Então, tinha que constar, né? E, assim, nunca houve essa preocupação do Estado em promover o judô. Quando eu me formo e vou dar aula na escola pública também, no Ateneu, que o professor passou a ser o técnico da seleção do Estado de Sergipe, o próprio professor, eu penso que tinha tatame dentro do Colégio Ateneu, aí o próprio professor, o coordenador da Educação Física, ele manda, procura um lugar para você dar aula. E o professor Jair Moura, ele me cedeu pela tarde, e amanhã e tarde, a academia dele, que eu pudesse dar aula de judô para os meninos. Mas tinha uma maior frequência pela tarde. De manhã não tinha tanta frequência, como também no curso de educação, a educação física, como ainda não fazia parte do currículo escolar, os meninos não iam, por uma questão financeira. Quem estudava pela manhã tinha que fazer a educação física à tarde, e eles não iam. E quando eu comecei a dar aula na escola pública, eu tomei até um susto. Puxa vida, só vem 4 alunos numa turma de 50. Mas depois, quando chegou no final do ano, vieram aqueles pais que eram mudos mesmo e pedindo que eu aprovasse o filho
porque você viu que era a condição financeira que não tinha para ir para a escola. Hoje a gente vê a educação física dentro, no mesmo horário, ou matutino ou vespertino, ou então à noite, no curso noturno, mas não há você não vê uma frequência. Hoje, eu observo assim, eu não gosto muito de dar aula teórica de educação física, porque eu vejo que a garotada fica o tempo inteiro dentro da sala de aula e lá vai o professor de educação física também para a sala de aula. Eu acredito que a quadra, a pista de atletismo, você pode improvisar, fazer atividade física com os alunos dentro da própria quadra. Esse negócio de estar falando. Eu não vejo ainda um grupo comum de educação física, de história, que você vai dar. Se você for olhar quando começou essa história, os professores vão reproduzir DST, AIDS, diabetes, cardiopatia. Sempre a mesma latainha, certo? Agora, voltando ao assunto do judô, o judô dentro da escola pública, também assim, os próprios professores não tem uma questão que eu bato sempre hoje em dia, é essa questão do fundamento dentro do judô. Se você só vai ter um bom atleta, se ele aprendeu aquela parte direitinho, se aprendeu o fundamento, certo? Sem isso, todo mundo começa na parte assim, juvenil, infantil, pré-juvenil, e quando a gente chega no sênior, aí vai fazer a diferença. Sergipe ainda não está a gente não chega ainda na ponta no Campeonato Brasileiro Sênior, né? Vai juvenil, júnior, quando começa sub-23, começa o sênior, a coisa fica mais difícil. Por uma questão que o esporte de alto nível ele não é feito na escola, é diferente. Esporte de alto nível é feito em clubes e em federações. E hoje você vê Minas Tênis Clube, Pinheiros, Sojipa, esses clubes é que estão, o Flamengo, e hoje você tem o Instituto de Reação, que é uma ONG feita pelo atleta Flávio Canto. Agora eu gostaria de lembrar assim, que dentro do judô na escola, judô escolar, a questão dos Jogos da Primavera, a questão dos Jogos Escolares, certo? E sempre houve, até, na verdade, eu fui atleta escolar, né? Participei de jogos aqui sergipanos, depois jogos escolares brasileiros. Houve uma lacuna no período de FHC. O FHC de 2008 a 2002, ele acabou com o esporte. Não houve mais disputa, tinha aqui os Jogos da Primavera, que era uma coisa bem capenga, e em 2004, no governo Lula, é que volta a questão da Olimpíada Escolar, certo? Então, depois, eu tinha uma equipe forte dentro do Ateneu, dos meninos, mas forte em termos de esporte escolar. Mas eles não chegaram a disputar nenhuma Olimpíada Escolar porque não tinha. E hoje eles são professores de judô, são professores formados em educação física, e muitos hoje, alguns dão aula de judô, mas a maioria foram tudo do jiu-jitsu, são todos campeões de jiu-jitsu. Mas isso aí é outra história. E eu gostaria de também fazer uma ressalva quanto à questão do desporto escolar, a importância do professor Manuel Gomes Tupino, que hoje nós vemos no desporto escolar a representação de baixo para cima do desporto olímpico. Quando Manuel Gomes Tupino dirigiu o CND e dirigiu essa parte dos Jogos Escolares Brasileiros, ele colocou o esporte no devido lugar, o desporto escolar no devido lugar. Que todo aquele atleta que estava participando, seja de handebol, basquete, natação, judô, atletismo, ele não menosprezava aquele atleta que não tinha aquela condição, porque só valeria ponto para o Estado ou para o colégio se o reserva durante X tempo ele jogasse, ele não ficava, porque às vezes o atleta ia para o desporto escolar, ele participava, ia para uma Olimpíada, ou mesmo nos Jogos da Primavera, ele só ficou no banco, ele não jogou.
E o Tubinho, durante o período que ele dirigiu a Olimpíada Escolar, o GERES, ele colocou que desporto individual tinha que ser uma equipe tanto masculina como feminina, foi no judô, natação e atletismo. E no desporto coletivo, Tubinho ele coloca que o atleta que estava na reserva, na verdade, ele é obrigado, até o técnico da seleção, seja do basquete, handebol, futebol, ele obrigava que ele tivesse uma equipe forte, porque aquele garoto que estava na reserva, na verdade, ele tinha que jogar também. Hoje a gente vê uma reprodução da Olimpíada Escolar, uma coisa de baixo para cima que às vezes o cara vai lá para o handebol, vai para o vôlei, e ele passa o tempo inteiro naquela atividade física, naquela Olimpíada, e ele só fica no banco, entendeu? Não tem essa rotatividade. Às vezes o cara ganha a medalha, mas ele nem sequer entrou na quadra. No caso do judô, hoje na escola pública, não existe nem material, entendeu? É feito em colchonetes, que são colchões adaptados para a ginástica olímpica, e aquilo ali, se você coloca o garoto para lutar em pé, ele vai se machucar, ele vai quebrar uma perna, vai quebrar o joelho, vai ter uma lesão. Eu não coloco. Aonde eu dou aula lá no Médici, eu me recuso a entrar na sala, porque já limpou, então suja, todo mundo usa. Está mais para chiqueiro do que qualquer outra coisa. Outro dia estava um drogado lá dentro, lá, e pedi que não chamasse a polícia, porque ele estava dormindo. Deixei ele lá dormindo, fechei a porta, deixei ele embora. Então, dentro do estado de Sergipe, houve um período com o professor Gilson Nora, ele desenvolveu um centro de esportes, que tinha judô, ginástica olímpica, tênis de mesa, voleibol, futsal. Mas não saiu ninguém de lá. Nenhum atleta que eu vi, pelo menos no judô, eu não vi. Não sei se. Eu não conheço a ginástica olímpica, se saiu, ou na ginástica rítmica, mas no judô não saiu ninguém. Inclusive, hoje nós temos uns tatames de EVA, que era o formato de 1 metro de largura por 2 de comprimento. Então, quem trouxe isso para cá, eu tive conhecimento no Rio de Janeiro que a EVA Tênis, que faz esse acolchoado, esse amortecimento do tênis, as placas eram de 2,20 metros, de 1,20 de largura por 2,40 de comprimento. Aí o brasileiro sempre tem essa mania de fazer a adaptação. Pegaram um tapume e fizeram 1 metro de largura por 2 de comprimento e cortaram com estilete. A EVA pegou, reduziu a forma para vender para o pessoal que fazia judô. Quando eu passei para o professor Mendes, esse comprimento e o telefone, sempre no estado tem aquele cara que placas de 1 por 1, mas não tinha largura específica. Então ficou aquelas placas lá que não servem para nada. Só se for para treinar chão, porque a garotada, se for cair ali, vai machucar. Ela vai sentir dor, não vai querer cair. E infelizmente eu tive a infelicidade de encontrar esse cara agora nessa prefeitura aí de João Alves. Eu fui na Senela, vou lá para Tatavará. Aí ele já comprou umas placas, já borrou aquelas porcarias que não servem para nada. E no estado, hoje, você não vê, a não ser os professores, como o Oswaldo, que traz o tatame dele, o outro professor, Manuel Everaldo, que traz o tatame dele e colocou na escola Barão de Mauá, mas o restante não tem. Nem o material que foi comprado dentro da escola pública não serve. Às vezes o pessoal não pergunta como é que tem que ser, porque eu acredito o seguinte, que em toda atividade física, em toda atividade seja esportiva, uma das coisas, eu costumo até dizer o seguinte, que eu me formei em educação física em 1988, professor de educação física. Eu só fui me considerar professor de judô em 2001, porque aí você vai aprendendo, vai vendo, e teve um amigo meu que morou no Japão, e quando eu fui treinar, ia levar uma turma para São Paulo, ele disse, não vai para São Paulo não, vamos treinar juntos aqui em Vitória. Eu achei estranho esse negócio de vamos treinar juntos. É a primeira vez que eu fui ver fundamentos do judô, certo? A questão do desequilíbrio, todo mundo fala, mas ninguém sabe fazer.
É a questão do desequilíbrio, a questão do desequilíbrio da mão, da bola e da manga. E a Lula fez a diferença. Ele disse, olha, o judô é fácil, a turma que complica. E assim, ó, o caminho é por aqui, você vai por aqui. Então, o que a gente vê é assim, a garotada aprende a competir, mas não aprender judô. Então tem uma diferença entre você saber ensinar judô, aprender judô e competir judô. Nós fazemos a competição de judô, mas a questão do fundamento, que vai fazer falta quando você estiver na adulto no sênior, ela ainda eu acho que é gritante dentro do Brasil, entendeu? Então, em si eu só tenho isso aqui para falar para vocês, tá bom? Muito obrigado pela atenção.